Outro caso que nós vamos utilizar de composição de vetores é no caso de um plano inclinado. Por exemplo, um corpo de massa de 10 kg é apoiado em um plano inclinado de 30 graus em relação horizontal, sem atrito, é abandonado no ponto A e desce 20 centímetros a 20 metros do solo. Supondo que a seção gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado, determine o modo das forças Px e Py. Isso que ele quer dizer, a força peso na direção perpendicular ao plano inclinado, tá? E Py, né? E Px, que é a força peso na direção do plano. Com isso, nós temos que decompor a força peso nesses dois vetores, Px e Py. Fazendo semelhança ao triângulo, o ângulo θ, aqui descrito, é também o mesmo ângulo entre Py e o peso, que aponta sempre para baixo. Então, sabendo que o cosseno de 30 graus é 0,86 e o seno de 30 graus é 0,5, nós podemos obter o módulo de Px e o módulo de Py. Bom, Px, como é o cateto oposto, Px é oposto ao ângulo, nós temos que o módulo de Px é o módulo da força peso vezes o seno do ângulo. E Py, que é o cateto adjacente que vem junto, ou que forma o ângulo com o vetor peso, vai ser o módulo do vetor peso vezes o cosseno de θ. Sabendo que o peso é a massa vezes a aceleração gravitacional, nós temos que o objeto de massa de 10 kg, em um local onde a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado, o peso desse objeto vai ser de 100 newtons. Então, Px é o peso vezes o seno de θ. Isso quer dizer que vai ser 100 newtons vezes o seno de 30 graus, 0,5. Isso vai me dar 50 newtons na direção do plano, Px. Py, vai ser P vezes o cosseno, que vai ser igual a 100 newtons vezes 0,866, que vai me dar 86,6 newtons de força na direção perpendicular ao plano. Então, acabei de achar o módulo das forças Px e Py. Agora falta achar a aceleração que o bloco desce o plano. Então, colocando em pauta que a aceleração é a força resultante divididos pela massa do objeto, nesse caso só tem um objeto, então somente uma massa, e verificando que a força resultante, vetor força resultante é igual ao vetor força normal mais vetor Py mais o vetor Px, que é igual a massa vezes o vetor aceleração, verificamos que a força normal e Py, a soma dessas duas forças é zero. Então, neste caso, a única força que faz com que o objeto se acelere na direção do plano é Px. Então, podemos dizer que a aceleração vai ser Px dividido pela massa. Isso nos dá que Px calculado foi de 50 newtons.
a massa é de 10 kg, obtemos aí uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Nos casos do plano inclinado, também posso usar a equação onde a aceleração é igual a aceleração gravitacional vezes o seno do ângulo. Isso nos dá que a aceleração também pode ser, né, calculada dessa maneira. Então, se a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado e o seno é 0,5, nós temos que a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Então, de qualquer uma das duas formas, dá para resolver a aceleração do meu objeto descendo o meu plano inclinado. Ok? A intensidade da força de reação normal sobre o bloco. Bom, a força de reação normal é uma força que é contrária a PY. Se não tem mais nenhuma força nessa direção, contrária a PY, nós podemos dizer que a força normal é igual à força PY, que nós calculamos lá, que é 86,6 newtons. Ok?